Então, dando início a essa parte da aula, forças exógenas. O que é isso, Saulo, essas forças exógenas? As forças exógenas, vou pensar nas forças que acontecem na atmosfera. O quanto a atmosfera contribui com o modelado do relevo. Então, a radiação solar contribui? Contribui. A chuva contribui? Contribui. A pressão atmosférica também. O que é isso que eu acabei de falar? Os elementos climáticos. Ah, Saulo, os elementos climáticos são responsáveis por modelar o relevo? Exatamente. Estão percebendo o quanto ter o conhecimento em climatologia acaba sendo fundamental para ter um entendimento mais fácil das outras partes da geografia física, como é o caso do relevo, principalmente agora que a gente vai falar das forças exógenas. Então, vamos lá. Primeiro, vou falar sobre intemperismo físico. O que é isso, Saulo? Vamos lá. Saulo, isso aí apareceu na questão, falava de intemperismo, mas não ficou claro, não tem problema, conforme eu havia comentado, vou explicar isso para vocês. Intemperismo. Somente a palavra intemperismo, pessoal, vocês vão pensar em desgaste. Desgaste, Saulo? Exatamente. Desgaste do quê? Eu posso pensar no desgaste da rocha, posso pensar no desgaste do mineral. Qual a diferença entre rocha e mineral? A rocha é um composto por minerais. A diferença é essa. Então, o mineral acaba sendo algo mais simples. Quando faz uma junção desses minerais, o resultado é a rocha. Ou ainda, o desgaste do solo. Pensou em temperismo, você vai pensar em desgaste. Ah, Saulo, esse desgaste você está querendo dizer a quebra, que está sendo removido partículas dele? Exatamente, isso é intemperismo. E tem o chamado intemperismo físico. Esse intemperismo físico, ele ocorre quando não ocorre reação química. Reação química, Saulo? Exatamente, quando não ocorre a reação química. Por exemplo, imagina que aqui na palma da minha mão eu tenho uma rocha. Essa rocha, ao longo dos anos, ela sofre o quê? Uma quantidade de radiação solar muito intensa e sofre muito vento também, por exemplo. Uma rocha que é comum em áreas desérticas. Se ela sofre uma quantidade muito intensa de radiação solar, período da manhã, período da tarde, chega no período da noite, o que acontece com a temperatura numa região desértica, pensando num deserto de areia, por exemplo, num deserto quente, a temperatura ela cai. Essa aula elevada amplitude térmica. Exatamente, é isso que ocorre numa região desértica como essa que eu estou falando, como o deserto do Saara, por exemplo. Então, essa rocha, ela sofre, ela recebe uma luminosidade, ou seja, essa radiação solar, ela esquenta muito manhã e tarde, chega no período noturno, a temperatura cai. Então, só por esse fato, começa a existir uma diferença de temperatura. Isso vai afetar essa rocha? Sim, isso vai fazer com que ela comece aqui a quebrar também ao longo de anos e anos. Saulo, então isso daí está ligado com o chamado choque térmico? Exatamente. Esse choque térmico provocado aqui vai fazer com que comece a ter esse desgaste. Isso é o chamado que intemperismo físico. Não houve qualquer tipo de reação química para fazer com que tivesse esse desgaste. Ela acabou sendo desgastada por conta dessa diferença de temperatura. Olha só. Então, entre os intemperismos físicos, a gente começa a fazer alguns detalhamentos. Por exemplo, a chamada expansão térmica e pressão. Como assim, Saulo? Expansão térmica? Vamos lá entender um pouco melhor. Bem, quando a gente começa a analisar uma rocha e nessa rocha existem certos buracos que há a possibilidade da água ficar armazenada, o que acontece quando a água congela? Quando a água congela, Saulo, ela expande. Exatamente. Quando ela congela, ela expande. Então, essa expansão vai ser responsável por fazer com que comece a ter essa quebra, esse desgaste. Então isso é um tipo de intemperismo físico? Exatamente. Depois, esse congelamento da água, eu falei para vocês que cria essa expansão. Se a gente for pensar em certas rochas que possuem essa quantidade de água e essa água ficar armazenada, fazendo com que comece a ter certos sais minerais, que são o quê? Esses cristais, isso pode fazer com que contribua com essa expansão, fazendo com que tenha essa quebra. Aí você pode estar pensando, né? Nossa, Saulo, até isso pode acontecer? Novamente, é algo que leva muito tempo, não é algo do dia para a noite que vai ter essa modificação. Depois, a abrasão. Cuidado com essa palavra, pessoal. Por quê? Já vi na literatura que trata a abrasão como intemperismo, mas já vi na literatura também que trata de abrasão como erosão. Mas aí, Saulo, qual a diferença que existe? Vamos lá. Então, intemperismo, acabei de comentar com vocês, o intemperismo é o quê? O desgaste. Só que, além desse desgaste, pode acontecer o deslocamento daquilo que foi desgastado. Então, o que se desloca daquilo que foi
desgastado, a gente chama de erosão. Ah, então, Saulo, erosão, na verdade, é o deslocamento disso? Na verdade, sim. Ainda que alguns colocam na literatura que erosão é o conjunto deles. Erosão é o desgaste mais o deslocamento. Mas aí aonde fica o conceito de intemperismo? Apesar de muitos acadêmicos acabarem levando essa conta. Tanto é que ignora o conceito de intemperismo. Ah, não é, não. A erosão ela vai fazer todo o processo. O desgaste é o deslocamento. É claro que, dependendo da situação que a gente analisa, acontece as duas situações de uma vez só. Se for pensar, por exemplo, no contato da onda do mar com uma parede rochosa, ela está o quê? Ela está desgastando e já está fazendo com que comece a ter esse deslocamento. Então, aí realmente acontece o intemperismo e a erosão ao mesmo tempo, mas aí acaba colocando apenas como erosão e acaba tirando de lado esse conceito de intemperismo. Mas, enfim, então estamos trabalhando com intemperismo, você deve pensar no desgaste. Então, essa abrasão, mais uma vez, ela pode ser considerada como um intemperismo físico, mas já vi na literatura também ela ser considerada como um sinônimo do que? De erosão. Então, olha só, em imagem, o que nós temos? Então, pensando na água da chuva, que entra em contato com essas fissuras de uma rocha. Depois, essa água que está armazenada nessas fissuras, ela congela. Esse congelamento pode fazer com que tenha o quê? Tenha uma quebra conforme a gente está visualizando. Depois, intemperismo químico. Bem, se o intemperismo físico, conforme eu havia comentado com vocês, não tem qualquer tipo de reação química, no intemperismo químico, essa reação química ela vai existir. Ah, Saulo, então você está falando que a água vai entrar em contato com essa rocha, com esse solo, com esse mineral, vai ter uma reação química. Então, quando isso acontece, aí eu chamo de intemperismo químico? Exatamente. Lembra que eu falei para vocês na aula 01 sobre climatologia que toda chuva é ácida? A diferença está no grau de acidez? Ah, essa você comentou. Exatamente. Então, essa água sendo ácida, quando ela entra em contato com certos tipos de rocha, como por exemplo o calcário, ela acaba fazendo com que tenha essa reação, acaba tendo que é o desgaste desse calcário com mais facilidade, justamente porque é uma água o quê? Mais ácida. Ah, então daí começa a ter esse desgaste, então a gente chama de intemperismo químico. Exato. E vale lembrar que o intemperismo químico, ele é mais comum aonde? Na zona intertropical. Na zona o quê? Na zona tórrida, local onde o índice pluviométrico é maior. Em regiões onde o índice pluviométrico é maior, como por exemplo as regiões desérticas ou as regiões de temperatura muito baixa, vai ser mais comum que o intemperismo físico e não o intemperismo químico. Esse raciocínio é importante ter também. Olha só. Então, pensando no intemperismo químico, nós temos o quê? Diversos, como por exemplo, a dissolução. Ah, Saulo, mas isso daí é muito mais da química. Exato, pensar na dissolução de um composto, na hidratação, ou seja, adicionar água, ou ainda quando a gente fala de hidrólise, na carbonatação, que eu vou mostrar para vocês aqui em um esquema, ou até quando nós pensamos na oxidação. Essa oxidação é quando uma rocha, por exemplo, ela tem certas quantidades de minerais metálicos e acabam enferrujando, então isso vai ter uma reação e enferruja justamente por conta do contato da água. Exato. Então, é o que eu estou comentando com vocês. Essa condição de pensar nessa transformação, nessa reação química, aí vem essa ideia de intemperismo químico. Olha só. Então, com base nessa ideia de carbonatação que eu havia comentado com vocês, aqui a gente vê o que? A formação de uma caverna. Então, a água ela dissolve o gás carbônico, aí forma o que? Essa reação. O ácido carbônico. Então, nós temos aí o calcário, então, que ele passa por essas fendas que acabam reagindo, água acidulada que penetra pelas fendas e dissolve o calcário. Então, essa reação que acontece, essa capacidade de dissolver o calcário. Tanto é que, como resultado, a gente vê dentro das formações de caverna ou gruta, a diferença está no tamanho, tá, pessoal? A caverna é maior do que uma gruta. Então, aí a formação das estacas famosas que ficam no teto, chamada estalactite, e as estalagmites que ficam o quê? Ficam no solo. Há também, pessoal, o chamado intemperismo biológico. O que seria esse intemperismo biológico? É quando a raiz
das árvores, elas têm essa capacidade de fazer com que exista uma quebra de uma rocha, de um mineral, ou até mesmo quando a gente começa a pensar em um desgaste aí de um solo compactado, por exemplo. Então, o que é importante ter em mente? Na comunidade acadêmica, muitas vezes, só é dito ou o intemperismo é físico ou ele é químico. Acabou. Tanto é que esse chamado biológico acaba sendo uma subclassificação, mas muitos acabam nem citando. Mas se decidir colocar para vocês, porque se de repente vocês se depararem, então isso existe. Então, novamente, esse intemperismo biológico é eu pensar que essa raiz, por exemplo, vai gerar essa quebra. Há ainda o chamado intemperismo bioquímico. É quando certos micro-organismos conseguem entrar em contato com a rocha e, graças a esse contato com a rocha, o solo ou o mineral, não importa, vai fazer com que exista um desgaste por conta desses micro-organismos. Aí é o chamado bioquímico. Mas, mais uma vez, é muito mais comum na literatura a gente ver ou é físico ou ele é considerado o quê? Químico. Ah, Saulo, então, na verdade, esse biológico aí que você comentou da raiz seria muito mais físico? Sim, porque está tendo algum tipo de reação química o fato da raiz quebrar essa rocha, por exemplo? Não, está tendo só quebra dela. E quando nós pensamos em relação ao intemperismo chamado bioquímico, assim colocado, está tendo um intemperismo o quê? Químico, na realidade, por conta da reação. A diferença é que vai ser pelo fato de um ser o quê? Biótico e não um ser abiótico, um ser não, né? Não como algo abiótico, como é o caso da água. Então, essas diferenças que existem. Depois, sim, agora que a gente sabe o significado de desgaste, agora a gente vai para o raciocínio do quê? De deslocamento desse desgaste, aí a gente vai falar sobre a erosão. Bem, conforme eu já havia adiantado para vocês, qual é o conceito de erosão? Erosão, vou pensar que vai ter o deslocamento daquilo que foi desgastado, ou ainda que há o desgaste por conta dessa erosão. Essa imagem que vocês estão visualizando, ela é muito famosa, fica em Vila Velha, no Parque Estadual de Vila Velha, localizado no estado do Paraná. Essa imagem que vocês estão vendo é a chamada taça, que de longe é algo esculpido pela natureza mais famoso da região. Aí o que acontece? Você deve se perguntar por quê. O que fez com que realmente tivesse um desgaste maior no meio, vamos falar dessa forma, dessa taça, quando comparando com o topo ou quando comparando com a base? Porque a gente olha para o meio, aí vem o nome de taça, ele acaba sendo mais fino. O que aconteceu? A diferença, pessoal, está na rocha. É uma rocha que ela é mais frágil, ela é mais suscetível ao desgaste comparando com a rocha que está no topo ou ainda a rocha que está na base. Foi exatamente isso que aconteceu. É claro que nós estamos vendo um exemplo de erosão eólica, ou seja, a força do vento começa a fazer com que exista esse desgaste, mas esse desgaste somado ao transporte daquilo que foi desgastado. Mas é importante lembrar também que, nesse caso, a atuação da água da chuva também contribui. Ah, também contribui, Sal? Sim, também contribui, até porque, falando no estado do Paraná, ele é famoso pelo fato do que ter a chuva bem distribuída ao longo do ano, uma vez que está numa condição subtropical. Estão percebendo o quanto o conhecimento climático ele acaba ajudando sobremaneira para poder ter um entendimento maior sobre o relevo? Quando nós falamos das forças o quê? Exógenas. Depois, além da erosão eólica, nós pensamos o quê? Numa erosão fluvial. Então, aí a gente está vendo o quê? Parte do Grand Canyon nos Estados Unidos. Ah, Saulo? Estou percebendo que a força da água do rio, ela vai fazer com que comece a ter um desgaste das suas margens. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Foi passando, foi desgastando, ganhando velocidade, foi o quê? Aprofundando aí conforme a gente está visualizando. Então, realmente, a força da água, ela tem essa capacidade de fazer com que comece a ter esse desgaste. Lembra que eu falei? Desgaste e transporte ao mesmo tempo. Daí leva esse conceito de erosão. Depois, nós temos a erosão marinha, que na verdade já havia adiantado, quando há o encontro da água com os paredões rochosos. Esses paredões rochosos que vocês estão visualizando recebem um nome específico, pessoal. Essa, eu já ouvi falar, é chamada de falésia, exatamente. Então, esses paredões rochosos que tem o quê? Na praia é conhecido como falésia. Então, essas falésias, elas acabam sendo o quê? Desgastadas pela força da onda do mar. Depois, a erosão glacial, existe o quê? Duas possibilidades em relação a isso. Olha só. Então, com a erosão glacial, começa a ter um arrastamento gigantesco de rochas. E estão percebendo que essas rochas possuem um tamanho maior
Ah, Saulo, mas aí o que aconteceu? É a força da glaciação. Então começa a ter um deslocamento de bloco de gelo, e quando esse bloco de gelo passa, ele acaba arrastando uma grande quantidade e também quebrando uma grande quantidade de rocha. E quando há essa quebra, não são rochas pequenas, são rochas maiores. Então, quando começa a ter esse tipo de deslocamento, a gente pensa numa erosão glacial. Tanto é que essas rochas maiores que a gente começa a perceber por conta dessa glaciação, esse deslocamento, isso acaba recebendo o nome de moranas. Moranas são exatamente isso. Então, essas moranas têm essa formação nessas regiões de temperatura o que mais baixa. Depois, além disso, pensando ainda na glaciação, a gente fala sobre fiord. O que é um fiord? Ah, Saulo, eu já ouvi falar em fiord. Sim, ele é muito mais comum em regiões de temperatura o que mais baixa, como por exemplo a Noruega é muito famosa pelos fiordes. Se a gente for pensar também na Nova Zelândia, ela tem uma fama bastante expressiva. Então, são regiões onde, de maneira geral, acabam apresentando temperaturas mais baixas. E o que acontece? O que é um fiord? É justamente o fato de eu ter essa quantidade de gelo, e esse gelo ele vai arrastando, ele vai fazendo com que crie esse vale que a gente está vendo. E o arraste desse gelo, ao invés da água que está sendo desgastada, não, é o gelo que está fazendo o desgaste do terreno, acaba criando esse vale aí em formato de V que a gente chama de fiord, conforme a imagem que está sendo mostrada. Então, quando a gente visualiza o que? Um vale, ele tem esse formato de V. Foi feito isso porque o gelo acabou arrastando, fazendo com que tivesse esse deslocamento. O raciocínio é o mesmo que eu pensar de um rio. Um rio ele vai desgastando, só que a diferença de rio vai ser o quê? Vai ser no estado sólido. Então, eu pensar que o gelo que ele está tendo o quê? Esse arrastamento. Então, está fazendo com que comece a ter esse desgaste nessa região, aí a gente chama de fiord. Então, depois, nós falamos ainda em relação à erosão pluvial. Ah, essa é a erosão por parte da água da chuva? Exatamente. E existem classificações diante disso. Bem, primeiro a gente fala sobre splash. Ah, Saulo, você falou sobre splash quando você havia comentado sobre vegetação, quando você estava falando na sua aula 02, sobre o domínio morfoclimático Amazônia. Exatamente, comentei com vocês. Então vamos lá. O que é o splash? O splash é quando a água da chuva ela entra em contato com o solo. O fato de estar entrado em contato com o solo faz com que os minerais que estão no solo comecem a o quê? Espalhar. Ah, Saulo, isso é o suficiente para ser classificado como erosão pluvial? Sim, é o grau mais baixo de erosão pluvial, mas não deixa de ser. A partir do splash, existem outras nomenclaturas que são intensificações na realidade. Eu falo de percolação, eu falo de lixiviação, e entre percolação e lixiviação, a palavra lixiviação ela aparece mais. O que é essa lixiviação? Eu vou pensar que nesse solo não é apenas a gota d'água da chuva, mas uma enxurrada de água que foi causada pela água da chuva começa a arrastar os minerais que estão localizados nesse solo. Então, isso é a chamada lixiviação. Há também a potencialização dessa lixiviação. Quando nós falamos em ravinamento, o ravinamento é quando essa água está passando, está tirando os minerais desse solo e também está criando certas fendas, certos buracos de tanto que está arrastando esses minerais. Ou ainda a intensificação maior, que nós chamamos de vossoroca. É quando, então, há essa lixiviação potenciada, gerando esses buracos, só que não são pequenas fendas de ravinamento, são buracos mesmo, que até chegam a atingir o lençol freático, que a gente chama de vossoroca. Olha só. Então, os diferentes níveis, conforme eu havia comentado. Eu falo de percolação, eu falo de laminar, lixiviação, conforme eu falei, é o nome que aparece mais. Depois, o ravinamento, que tem certas fendas. Aí, a vossoroca, que é o mais potente, vamos falar assim. Então, pensando no esquema, o que nós temos? Taxa de infiltração maior que a de escoamento superficial. Infiltração maior, Saulo, sim. Quando eu tenho mais vegetação, a água consegue infiltrar mais, principalmente pelas raízes. E quando nós pensamos esse escoamento superficial, significa o quê? A água sobre o solo vai ser o quê? Vai ser menor. Depois, no 2, desmatamento. Início da formação de ravina. O que são as ravinas? São as fendas, os buracos na encosta. Taxa de escoamento superficial maior do que a taxa de infiltração, ou seja, quando há o desmatamento, favorece essa lixiviação, ravinamento, vossoroca, enfim, a erosão pluvial acaba sendo potencializada por conta do desmatamento, porque se tem mata, a água infiltra, se não tem mata, a água percola.
3. Evolução do processo erosivo, formação de vossorocas. 4. Perda de solo em função do vossorocamento. Nossa, Saulo, então realmente, quando a gente fala de desmatamento, quando comenta-se da gravidade dele, não está brincando, pelo contrário, olha só o resultado aí nessa imagem. Depois, nós temos também a chamada erosão gravitacional, como o próprio nome está dizendo, ocorre o deslocamento por conta da gravidade. Então a gente fala de queda, tombamento, rolamento, escorregamento, fluxo de lama, subsidência. Então tudo isso acontece. Entre as erosões gravitacionais, aquela que acaba sendo mais famosa é quando nós falamos do quê? Quando nós falamos de deslizamento. Deslizamento, escorregamento, movimento de massa. O que ocorre? Então, se a gente for parar para pensar nas regiões de topografia mais elevada, que acaba deslizando, acaba escorregando, o que acontece? Bem nessas regiões de topografia mais elevada, começa a ter a chuva e essa chuva começa a fazer com que a água fique o quê? No subsolo dessa topografia mais elevada. Só que aí, essa água, ela também começa a ficar saturada, tem uma quantidade muito grande dessa água. Somado à força da gravidade, fica mais fácil fazer com que essa quantidade venha o quê? A se deslocar. Principalmente se eu estou numa região onde não tenho tanto o quê? Tanta vegetação, porque a raiz ela pode ajudar a segurar um pouco mais esse solo. E ainda pode ser potencializado quando há ocupação urbana irregular. Saulo, nas áreas mais afastadas, que acabam tendo as comunidades, então isso acaba fazendo com que tenha esses deslizamentos. Tanto é que, infelizmente, chega a final, principalmente começo do ano, no nosso país, a gente acaba visualizando muito os deslizamentos de terra nas áreas urbanas dessas ocupações irregulares, justamente porque as ocupações elas acabam potencializando, acabam facilitando, melhor dizendo, esses deslizamentos de terra. Olha só. Então, qual é a dinâmica que nós temos? Um grande volume de chuva caiu nos últimos dias sobre relevos acidentados do rio. 2. A capa do solo acima da camada de rochas tem pouca profundidade, em alguns locais chegam a 1,5 metros. 1,5 metro. 3. A vegetação não ajuda porque as raízes param nas rochas. A pouca profundidade e o solo perdem resistência. 4. A água encharca o solo, fazendo com que a capa de terra deslize sobre a camada rochosa. Então, nesse esquema aí, está explicando para a gente como que ocorre esse deslizamento de terra. Então, vamos ver, pessoal, como esse assunto sobre as forças exógenas, elas podem ser cobradas na prova. Vamos lá. SpaceX 2016. O relevo é o resultado da atuação de forças de origem interna e externa. Lembra que eu falei para vocês? É impressionante o quanto pergunta dos dois, não só de um, não só interna, não só externa, pergunta dos dois. As quais determinam as reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, podemos afirmar que, então vamos lá. 1. O surgimento das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, os Alpes e o Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos. Orogenético é um movimento que? Horizontal, correto? Caracterizado pelo choque entre placas tectônicas. Exatamente isso. O choque entre placas tectônicas, como é que chama também, pessoal? Movimento o quê? Convergente. Limite convergente. 2. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo muito característico das regiões desérticas? Não. Nossa, Saulo, é a terceira vez que cai dessa forma na SpaceX? Exatamente. Então, o intemperismo químico é comum de regiões o quê? Regiões úmidas, não regiões desérticas. Cuidado. 3. Extensas planícies, como a do rio Ganges, na Índia, Mekong, no Vietnã, são resultantes do trabalho de deposição de sedimentos feito pelos rios, formando as planícies aluviais. Correto? Sim, correto. É justamente isso. Planície aluvial vem dessa ideia do quê? Fluvial, que diz respeito ao quê? Aos rios. 4. Os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais,
por permanecerem mais altos que o relevo circundante. Então, essa ideia de relevo residual, vou pensar em resíduos, Saulo? Sim, vou pensar que tem algo que é resistente. Relevos residuais, pois permanece mais alto que o relevo circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. Sim, se eles são residuais é porque eles possuem uma litologia, ou seja, uma composição rochosa mais rígida, que demora mais para sofrer o quê? Intemperismo e erosão. Correto, assertiva 4. 5. Por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo? Não possui? Cuidado, pessoal. Por quê? Há muito tempo, o Brasil possuía, sim, forma resultante da ação de vulcanismo. Tanto é que, por exemplo, se a gente analisar certas regiões do nosso país, como, por exemplo, Ribeirão Preto, há muitos anos, aonde ocupa a cidade de Ribeirão Preto, localizado no interior do estado de São Paulo, ali era um vulcão. Você está brincando, não? Quando a gente analisa também Poços de Caldas, localizado no sul de Minas Gerais, também era uma região que tinha o quê? Um vulcanismo. Então, esse não ficou de forma muito exagerada. E é importante lembrar o seguinte, pessoal, ao longo do tempo, o que foi acontecendo? Foi acontecendo o deslocamento da massa continental. Essa você falou, primeiro era a Pangeia, depois foi se fragmentando até da formação dos 6 continentes que nós conhecemos. Então, ao longo desse processo, houve muita modificação. Até em relação à glaciação que eu falei para vocês. O próprio Alfred Wegener provou que houve glaciação no nosso país. Exatamente. Então, 1, 3 e 4, alternativa B. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa B. Próxima. ESA 2015. Nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo em função de uma expansão rápida e intensa da agropecuária provoca inúmeros impactos ambientais no Cerrado, entre os quais erosão profundas que atingem o lençol freático que denominamos, como é que chama? Essa erosão profunda, que é parte da chamada erosão pluvial, só que é uma quantidade intensa de água que forma esse buraco que atinge o lençol freático. Saulo, você acabou de falar, é Vossoroca. Exatamente, Vossoroca. Assoreamento, o que é assoreamento? Assoreamento é quando uma quantidade muito grande de minerais, rochas, solo, areia, vai até o leito do rio. Isso acontece porque o rio está desprotegido. Ele está sem a sua mata ciliar ou sua mata galeria. Então, quando está desmatado essa área, essa quantidade chega mais facilmente até o leito do rio. Qual que vai ser o resultado? Se o rio ele possui um certo volume, com assoreamento, o volume vai ser o quê? Reduzido. Além disso, é colocado aí uma outra expressão, a chamada laterização. O que é essa laterização, Saulo? A laterização é o seguinte, pessoal. Comentei agora um pouco com vocês. A lixiviação, ela acaba sendo responsável por fazer com que a água da chuva comece a arrastar os minerais que estão no solo, correto? Só que ao arrastar esses minerais que estão no solo, esses minerais metálicos, por exemplo, eles vão ser depositados em outro local. Sendo depositados em outro local, vamos fazer com que nesse outro local tenha uma concentração muito grande desses minerais metálicos. Saulo, mas aí, tendo essa concentração de mineral metálico, o que isso significa? Isso significa laterização. Tanto é que recebe um nome específico, isso é chamado de canga. Nome muito esquisito, mas assim chama canga. Então, canga nada mais é do que um solo, que ele é mais compactado, mais duro, por conta dessa grande quantidade de minerais metálicos, que houve essa concentração, então isso aí tem o nome de laterização. Laterização é o nome do processo, laterita é o nome do solo que tem essa grande quantidade gigantesca de minerais metálicos, que faz com que ele fique um solo muito compactado. Depois, ele fala ainda em relação à lixiviação, que eu já comentei com vocês, e a arenização. Saulo, a arenização você já falou na sua aula 01 sobre climatologia, comentando sobre um fator climático homem, o quanto ele acaba sendo responsável por transformações na natureza de ordem climática, pensando na condição de arenização, o que é mesmo? É eu analisar a perda do potencial produtivo do solo, que acontece principalmente no sul do Rio Grande do Sul, que formam aqueles areais, aqueles bancos de areia. Então essa que é a ideia de arenização? Exatamente. Então, conferindo, conforme eu comentei, alternativa correta, alternativa A. Próxima. Colégio Naval 2015.
Chamamos de solo a camada superficial que recobre a litosfera. Essa camada é formada de materiais decompostos de rochas sob a ação combinada das outras três esferas da Terra: atmosfera, hidrosfera e biosfera. Com relação à realidade que envolve a formação e os tipos de solos existentes, assinale a opção correta. Então vamos lá. A. A transformação que a porção superficial da crosta terrestre sofre, resultante da interação com elementos climáticos, água e seres vivos, tanto física, desagregação, como química, decomposição, damos o nome de intemperismo. Ótimo, é exatamente isso. Ele deu para a gente o conceito de intemperismo. Correto. Alternativa A, vamos achar o erro das demais. B. As formações dos solos resultam de combinações independentes das condições geológicas, geomorfológicas, climáticas. E aí? A formação do solo resulta de combinação independente? Não, seria o quê? Seria uma combinação dependente e não independente. C. A decomposição química exerce pouca influência na formação dos solos ricos em solo rico em material orgânico? Pouca influência? Ah, não, Saulo, é muita influência. Exatamente. D. O solo descende diretamente da rocha-mãe, o que implica dizer que o mesmo tipo de rocha dá origem sempre, cuidado com a palavra sempre ao mesmo tipo de solo. Isso não é verdade. Pode ter variações. E o conjunto de sedimentos que surge de uma rocha decomposta torna-se solo mesmo antes da ação dos ditos agentes externos, pois o solo, para se formalizar, depende somente, cuidado com a palavra somente da junção de vida microbiana em sua decomposição. Não. É impressionante o quanto o Colégio Naval utiliza essas palavras que dão as ideias extremas. Somente, sempre, nunca, todo, qualquer, exclusivamente e assim por diante. Então, muito cuidado com elas, pessoal. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa A. Então, encerramos essa nossa parte da aula. Agora a gente vai para um breve intervalo, pessoal. Daqui a pouco a gente continua. Até já!